Canto 20. Porém, do adro do palácio se deitou o divino Ulisses. Pôs no chão uma pele não curtida de boi e por cima muitos velos de ovelha das que continuamente matavam os aqueus. Já deitado, veio Eurínome atirar-lhe por cima uma manta. Aí ficou Ulisses, incapaz de dormir, a planejar no coração a desgraça dos pretendentes. E de dentro do palácio saíram as servas que, com os pretendentes, costumavam ter relações. Riam-se entre elas em ambiente de alegria e boa disposição. Mas o coração de Ulisses revoltou-se no seu peito, e muito refletiu no espírito e no coração se haveria de ir atrás delas e dar logo a morte a cada uma, ou se as deixaria dormir com os arrogantes pretendentes uma última e derradeira vez. Rosnou no seu íntimo como a cadela que rosna aos pés dos seus cachorros, e vê um homem que não conhece e a ele se quer atirar. Assim rosnou Ulisses no seu íntimo por causa das más ações. Batendo no peito, assim se dirigiu ao próprio coração. Aguenta, coração, já aguentaste coisas muito piores no dia em que o ciclope de força irresistível devorou os valentes companheiros, mas tu aguentaste, até que a inteligência te tirou do antro onde pensavas morrer. Assim falou, interpelando o coração no próprio peito. E o coração aguentou, manteve-se em obediência completa. Ele é que dava voltas e voltas na cama. Tal como o homem à frente de um grande fogo ardente revolve um enchido recheado de sangue e gordura, sem parar, na sua ânsia de que asse rapidamente, assim Ulisses se revolvia na cama, pensando como haveria de pôr as mãos nos desavergonhados pretendentes, um homem contra muitos. De corpo parecia uma mulher. Postou-se junto da sua cabeça e disse-lhe estas palavras: Por que estás acordado, ó homem perseguido pelo destino? Aqui tens a tua casa, tens a tua mulher e o filho, um rapaz que qualquer um quereria ter como filho. Respondendo-lhe assim, falou o astucioso Ulisses: Tudo o que disseste, ó deusa, foi na medida certa, mas ao espírito e ao coração me vêm preocupações. Como porei as mãos nos desavergonhados pretendentes, um homem só, quando eles muitos são lá dentro? E além disso, tenho outra preocupação ainda maior. Se eu os matar por tua vontade e pela vontade de Zeus, para onde fugirei? Peço-te que reflitas sobre isto. A ele falou então Atena, a deusa de olhos esverdeados: Homem maduro, outro confiaria em amigo mais fraco? Um que é mortal e não é dotado de muitas ideias, mas eu sou uma deusa, que sempre por ti mantenho vigília em todos os teus trabalhos. Agora dir-te-ei isto: se 50 exércitos de homens mortais estivessem contra nós, desejosos de nos matar em combate, mesmo assim, lhes levarias os bois e os rebanhos robustos. Entregas-te agora ao sono. É coisa desagradável passar toda uma noite sem dormir. Estás prestes a sair do sofrimento. Assim dizendo, sobre as pálpebras lhe derramou o sono, e para o Olimpo regressou Atena, divina entre as deusas. Quando dominou o sono, deslaçando as preocupações do coração, acordou a esposa conhecedora de coisas sensatas. Chorou sentada em cima da cama de cobertores macios, e depois de ter saciado com lágrimas o coração, a Ártemis dirigiu primeiro uma prece à mais divina das mulheres. Ártemis, deusa excelsa, filha de Zeus, quem me dera que agora atirasses uma seta contra o meu peito, ou então que me arrebatasse uma tempestade e me levasse pelos caminhos cheios de brumas até a foz do oceano, o rio que flui em sentido contrário. Também as tempestades arrebataram as filhas de Pandário. Os pais tinham sido mortos pelos deuses e elas ficaram como órfãs no palácio. Tratava delas a divina Afrodite, dando-lhes queijo, doce mel e vinho suave. E Hera lhes concedeu beleza e sabedoria superior a de todas as mulheres, e deu-lhes estatura a sacra Ártemis, ao passo que Atena lhes outorgou a perícia dos gloriosos trabalhos. Mas,
Quando Afrodite, divina, subia para o alto Olimpo para pedir para as donzelas o termo de uma boda pujante, dirigindo-se a Zeus, que lança o trovão, que tudo sabe, tanto a ventura quanto a desventura dos homens mortais, foi então que as tempestades arrebataram as donzelas, dando-as às fúrias detestáveis para serem suas criadas. Quem me dera que assim me tirassem da vista humana os deuses do Olimpo, ou que matasse Ártemis, para que eu morresse a pensar em Ulisses e passasse para debaixo da terra odiosa sem nunca alegrar o espírito de um homem pior. É uma desgraça suportável chorar de dia, com grande tristeza no coração, porque depois sobrevém de noite o sono. É que o sono, quando cobre as pálpebras, tudo nos faz esquecer, tanto as coisas boas como as coisas más. Mas o Deus que sonhos maus venham, mas o Deus faz que sonhos maus venham ao meu encontro. Esta noite dormiu ao meu lado alguém que parecia ele, com o aspecto que ele tinha quando partiu com o exército. E alegrei-me, porque não pensava que fosse um sonho. Pensava finalmente que se tratava da realidade. Assim falou e logo sobreveio a aurora de trono dourado. Mas, enquanto Penélope chorava, ouviu-a o divino Ulisses, que em seguida ficou na dúvida, pois dava-lhe a impressão de que ela o reconhecera e estava ali, perto da sua cabeça. Apanhou a manta e os velos em que dormira e colocou-os em cima de uma cadeira na sala. Para fora de casa levou a pele de boi e pô-la no chão. Levantou as mãos para Zeus. Zeus, Pai, se é pela vossa vontade que vós, deuses, me trouxestes por terra e mar até a minha pátria, depois de tantos maus tratos que eu recebera da parte de quem está acordado dentro de casa, um sinal, e cá fora eu, e que cá fora eu receba também um sinal de Zeus. Assim rezou. Ouviu Deus, cujo pensamento abrange tudo, e logo trovejou no resplandecente Olimpo por cima das nuvens. Regozijou-se então o divino Ulisses, e perto da casa foi uma moleira a proferir presságio favorável, lá do lugar onde estavam os moinhos do pastor do povo. Nestes moinhos trabalhavam ao todo 12 servas, que moíam a cevada e o trigo tutano dos homens. Só esta não parara ainda, porque de todas era a mais fraca. Parou de moer e disse palavras que eram um presságio para o amo. Zeus Pai, que és soberano dos homens e dos servos, trovejaste bem alto lá no céu cheio de astros. No entanto, não há nuvens. Mostras a alguém um prodígio. Concede também a esta desgraçada que se cumpra o que disser, que seja este o último dia que os pretendentes se alegram com os seus deliciosos festins na casa de Ulisses, esses que deram cabo dos meus membros com dores que fazem mal ao coração, enquanto vou moendo farinha. Que seja esta a última vez que participam num banquete. Assim falou, e regozijou-se com o presságio o divino Ulisses, com o trovão de Zeus, pois era sua intenção castigar os culposos. Foi então que saíram as outras servas do belo palácio de Ulisses, todas juntas, avivaram na lareira o fogo que nunca esmorecia. E levantou-se da cama Telêmaco, semelhante aos deuses, vestindo roupa, pendurou do ombro uma espada afiada, e nos pés resplandecentes calçou as belas sandálias. Pegou na forte lança de bronze à ponta e colocou-se junto à soleira, de onde falou assim a Eurecleia: Querida ama, trataste bem o estrangeiro aqui em casa, dando-lhe cama e comida, ou jaz por aí ignorado? É assim a minha mãe, embora seja sensata. Sente o impulso de tratar bem um homem que não vale nada, mas manda embora outro melhor sem honra alguma. Respondendo-lhe assim, lhe falou a sensata Eurecleia: Nisto, ó filho, não censures quem não é censurável. Ele esteve lá sentado a beber vinho quanto ele quis. De comida, disse ele não ter fome. Ela perguntou-lhe, mas quando ele se lembrou da cama e do descanso, ela mandou as servas fazer-lhe uma cama. Mas ele, tão desgraçado e abandonado pelo destino, não quis dormir numa cama debaixo dos cobertores, mas sobre uma pele de boi não curtida
e velos de ovelha, dormiu no adro e nós atiramos-lhes uma manta por cima. Assim falou, e Telêmaco atravessou o palácio de lança na mão. Com ele seguiam 2 galgos. Foi até a ágora juntar-se aos aqueus de belas joelheiras. Chamou as outras servas, a mulher excelente Euricleia, filha de Ops, filho de Pseno. Despachai todas, umas a varrer e salpicar a casa, outras a tirar os tronos bem feitos, tapetes de púrpura que outras limpem as mesas com esponjas e lavem as taças para misturar o vinho e as taças bem torneadas de asas duplas. Outras irão agora à fonte buscar água e que tragam o mais depressa possível, pois os pretendentes não se manterão longe da casa, mas chegarão cedo. Hoje é uma festa para todos. Assim falou, e elas obedeceram às palavras ouvidas. 20 delas foram à fonte de água escura, e as outras ocuparam-se da lida da casa com grande habilidade. Em seguida, entram os servos dos aqueus que logo racharam lenha com perícia. As mulheres voltaram, enquanto isso, da fonte. Depois delas veio o porqueiro, trazendo 3 porcos os melhores de toda a vara. Deixou-os apastar no belo recinto do palácio e dirigiu-se a Ulisses com palavras doces. Estrangeiros, os aqueus já te olham com melhores olhos ou ainda te consideram no palácio como antes? Respondendo-lhe assim, falou o astucioso Ulisses. Provera, ó eu meu, que os deuses castigassem o insolente e violento comportamento que eles mostram em casa alheia, sem terem qualquer medida na vergonha. Foram estas as coisas que diziam entre si. Aproximou-se então Melantio, o cabreiro de cabras, trazendo as melhores cabras de todos os rebanhos para o jantar dos pretendentes. Com ele vinham 2 pastores. Atou as cabras debaixo do pórtico ecoante e dirigiu-se a Ulisses com palavras insultuosas. Estrangeiro, ainda estás aqui a estorvar dentro de casa pedindo esmolas? Não queres sair daqui para fora? Já estou a ver que não nos despediremos, tu e eu, sem uns bons murros, pois é de forma desavergonhada que pedes esmola, além de que há outros jantares de aqueus. Assim falou, mas não lhe deu resposta o astucioso Ulisses de mil ardis. Abanou a cabeça com pensamentos terríveis no fundo do coração. Depois deste, chegou um terceiro, Filécio, condutor de homens. Trazia para os pretendentes uma vitela estéril e gordas cabras que barqueiros tinham transportado do continente, esses que também transportam homens, se com eles forem ter. Atou os animais debaixo do pórtico ecoante e aproximou-se do porqueiro com estas palavras. Quem é este estrangeiro, ó porqueiro, que chegou há pouco à nossa casa? De que linhagem de homens declara ele ser ordinário? Quem são os parentes? Qual é a sua pátria? Vítima do destino. Na verdade, de corpo parece um rei. Mas os deuses dão a tristeza àquele que muito vagueia, mesmo fiando para reis o fio da dolorosa desventura. Assim dizendo, aproximou-se de Ulisses e deu-lhe a mão, dirigiu-lhe palavras aladas. Salve, ó pai estrangeiro, que no futuro aventura venha ao teu encontro, apesar de agora muito sofreres. Zeus pai, nenhum deus é mais destrutivo do que eu. Não sentes compaixão dos homens, apesar de os ter criado. Envolve-nos na miséria e nos sofrimentos dolorosos. Comecei a suar assim que te vi, e encheram-se-me os olhos de lágrimas, recordado de Ulisses, pois também ele, penso, estarás vestido com farrapos. Vagabundo entre os homens, se é que vive e contempla a luz do sol. Mas se morreu e está já na mansão de Hades, ai de ti, ó irrepreensível Ulisses, que me mandaste tomar conta dos bois, ainda rapaz na terra dos cefalênios. Agora, tu saber se a pessoa tá morta ou viva para falar dela é assim, né, um fator indiscutivelmente importante, né, um critério a se levar em consideração na perscrutação da realidade. Agora os bois são em número incontável. Não haveria outra maneira de a raça dos bois de ampla fronte crescer como espigas de trigo para outro homem. Mas agora são estranhos que me mandam trazer o gado para eles comerem.
Não ligam para o jovem no palácio, nem tremem diante da ira dos deuses? Querem é dividir entre eles os haveres do amo há muito ausente. É este o pensamento que dá muitas voltas ao coração no meu peito. Não me ficava bem partir, estando vivo o filho para outra terra, levando os meus bois para junto de homens estrangeiros, mas causa-me calafrios ficar aqui a sofrer, tratando de gado que pertence aos outros. Na verdade, eu já teria há muito fugido para junto de outro rei poderoso, visto que as coisas aqui estão insuportáveis. Mas ainda penso naquele desgraçado, se ainda virá a causar a dispersão dos pretendentes no palácio. Respondendo-lhe assim, falou o astucioso Ulisses: Boieiro, visto que não me pareces um homem vil ou falho de perspicácia, vejo que tens sensatez no seu espírito. Isto te direi e confirmarei com algum grande juramento. Que seja minha testemunha Zeus acima de todos os deuses, e esta mesa hospitaleira e a lareira do irrepreensível Ulisses, a que cheguei, enquanto tu estás aqui, chegará à casa de Ulisses, e verás com teus olhos, se quiseres, a chacina dos pretendentes, que agora neste palácio se dão ares de senhores. Aí lhe deu resposta o homem boieiro de bois: que tal palavra, ó estrangeiro, possa cumprir o cronida. Conhecerias como é a minha força, como são as minhas mãos. Então rezou Eumeu a todos os deuses, pedindo que ao palácio regressasse o sagaz Ulisses. Foram estas as coisas que disseram entre si. Porém, os pretendentes estavam reunidos para assassinar Telêmaco. Mas uma ave de algoura apareceu do lado esquerdo, uma ave que voava alto, segurando uma tímida pomba. Então, entre eles, tomou Anfínomo a palavra e disse: Amigos, este nosso plano, a matança de Telêmaco, não verterá a nosso favor. Pensemos antes num festim. Assim falou Anfínomo, e a todos agradaram as suas palavras. Porque é melhor pensar na morte de alguém enquanto você toma uns bons drinks. Foram para a casa do divino Ulisses, onde despiram as capas e as colocaram sobre assentos e tronos. Sacrificaram grandes ovelhas e gordas cabras. Sacrificaram porcos engordados e a vitela da manada. Assaram e distribuíram as vísceras, e nas taças misturaram o vinho. Foi o porqueiro a oferecer as taças, e o pão foi distribuído por Filécio, condutor de homens, em belos cestos. E o serviçal era Melântio. Lançaram mão às iguarias que tinham à sua frente, mas Telêmaco, pensando no que seria vantajoso, sentou Ulisses na sala, perto da soleira de pedra, e pôs-lhe um banco velho e uma mesa pequena. Deu-lhe uma dose de vísceras e depois verteu vinho numa taça dourada, dizendo estas palavras: Senta-te aí entre os homens a beber o teu vinho. Eu próprio afastarei de ti os insultos e os murros de todos os pretendentes, visto que isso aqui não é uma casa pública. É o palácio de Ulisses e foi para mim que ele o herdou. E vós, pretendentes, refreai o espírito, que não haja insultos nem murros, que não surjam conflitos. Assim falou, e todos os outros morderam os beiços e olharam admirados para Telêmaco pela audácia com que falou. Mas a ele respondeu Antino, filho de Eupítes: Embora desagradável, aceitemos, ó aqueus, o discurso de Telêmaco. Na verdade, é com ameaças que ele nos fala, mas porque Zeus Cronida não permitiu que o calássemos aqui no palácio, antes de ele falar com voz bem penetrante. Assim falou Antino, mas Telêmaco não ligou para suas palavras. Enquanto isso, os arautos conduziam pela cidade a sagrada hecatombe dos deuses, e os aqueus de longos cabelos estavam a reunir-se no bosque cheio de sombras de Apolo, que acerta ao longe. Depois de terem assado a carne e a terem tirado dos espetos, distribuíram as porções e deleitaram-se com o glorioso festim.
E aqueles que distribuíram as porções deram a Ulisses uma dose igual à que receberam os outros, pois assim ordenara Telêmaco, filho amado do divino Ulisses. Porém, Atena não permitiu de modo algum que os arrogantes pretendentes se abstivessem de comportamentos ultrajantes, para que a dor penetrasse mais fundo no coração de Ulisses. Havia entre os pretendentes um homem sem lei alguma. Seu nome era Quitesipo e tinha morada em Sâmia. Confiante na sua fabulosa riqueza, fazia a corte à esposa de Ulisses, que há muito estava ausente. Foi ele que então falou entre os pretendentes: escutai, orgulhosos pretendentes, aquilo que vou dizer. O estrangeiro recebeu há muito a sua dose justa, a que lhe competia, pois não fica bem privar-se do que merecem os convidados de Telêmaco, que aqui chegam. Também eu darei ao estrangeiro um presente hospitaleiro, que ele poderá dar como gorjeta à serva que lhe der banho, ou a outros dos servos aqui na casa do divino Ulisses. Assim falando, atirou com força o casco de um boi que tirara do cesto ali ao pé. Não acertou em Ulisses, que evitou o arremesso inclinando a cabeça com um sorriso sardônico e amargo. O casco de boi foi acertar na parede. Telêmaco, então, Telêmaco repreendeu Quitésipo com estas palavras: Quitésipo, que coisa tão proveitosa para teu coração, nem sequer acertaste no estrangeiro, pois ele próprio evitou o arremesso. De outro modo, ter-te-ia eu transpassado com a minha espada afiada, e o teu pai teria de tratar do teu funeral em vez do teu casamento. Que ninguém nesta casa ostente comportamentos vergonhosos. Pois agora vejo e apercebo-me de todas as coisas, tanto as boas como as más. Antes não passava de uma criança, não obstante, aguentamos a vista de tudo: o sacrifício de ovelhas, o consumo de vinho e pão. É difícil um homem só resistir a muitos. Agora peço-vos que não continueis a prejudicar-me com a vossa hostilidade. Mas se a vosso desejo assassinar-me com o bronze, até isso eu preferiria. Seria melhor para mim morrer do que assistir constantemente a todos esses ultrajes, estrangeiros agredidos, servas arrastadas de modo vergonhoso através do belo palácio. Assim falou, e todos os outros ficaram em silêncio. Tardiamente tomou a palavra Agelau, filho de Damastor. Amigos, contra um homem que diz coisas justas, ninguém se deveria encolerizar com palavras agressivas. Contra um homem que diz coisas justas, ninguém se deveria encolerizar com palavras agressivas. Se a pessoa está sendo justa, tudo bem a pessoa ser grossa. Arte bruta, arte bruta. Não mostremos mais violência ao estrangeiro, nem a nenhum dos servos que estão aqui na casa do divino Ulisses, e a Telêmaco e a sua mãe eu direi uma palavra amável, na esperança de que encontre boa vontade dos vossos corações. Enquanto no vosso espírito permaneceu a esperança de que o sagaz Ulisses pudesse regressar à casa dele, não se poderia lançar-vos a censura de ficardes à espera, retendo os pretendentes em casa, pois tal ter-se-ia revelado mais proveitoso para o caso de Ulisses regressar à sua casa. Mas agora é evidente que nunca mais regressará. Portanto, tu deverás sentar-te ao pé da tua mãe e dizer-lhe para casar com aquele que oferece melhores presentes, para que possas gozar a herança paterna, comendo e bebendo, enquanto ela trata da casa de outro. A ele deu resposta o prudente Telêmaco: não, por Zeus, ó Agelau, pelas dores do meu pai, que ao algures, longe de Ítaca, pereceu ou vagueia. Não, por Zeus, ó Agelau, pelas dores do meu pai, que algures, longe de Ítaca, pereceu ou vagueia. Não atraso o casamento da minha mãe, mas digo-lhe que case com quem ela quiser. Também dou eu presentes, mas tenho vergonha de mandá-la embora de casa contra a vontade dela. Que Deus nunca permita tal coisa. Assim falou Telêmaco. E entre os pretendentes provocou Palas Atena um riso inexaurível, desviando-lhes o espírito.
E não era com as próprias bocas que se riam, mas com outras, e a carne que comiam estava alagada de sangue e de lágrimas, e encheram seus olhos, e no seu íntimo chorava o coração. Então entre eles tomou a palavra o divino Teoclímeno. Ah, desgraçados, que mal sofreis, a noite encobre as vossas cabeças, os vossos rostos e até os vossos joelhos por baixo. Ardem os gritos de dor, cheias de lágrimas estão as vossas faces e manchadas de sangue as paredes e o teto. O adro está repleto de fantasmas, repleto está o pátio. Para a escuridão do Érebo se precipita o sol. Para a escuridão do Érebo se precipitam e o sol desapareceu do céu e tudo cobre a bruma do mal. Assim falou e todos se riram dele, muito divertido. Muito divertidos. Entre eles falou Eurímaco, filho de Políbo. Desvairado é este hóspede que chegou há pouco de fora. Depressa, ó rapazes, levemo-lo para fora de casa, para agora, já que ele pensa que é noite aqui dentro. A ele deu então a resposta o divino Teoclímeno. Eurímaco: não deis guias para o meu caminho, tenho olhos e ouvidos e 2 bons pés, e no peito tenho um espírito que não foi criado de qualquer maneira, será com esses que irei para fora desta casa, pois antevejo a desgraça que vem ao vosso encontro, e a ela não escapará nenhum de vós, pretendentes, que no palácio de Ulisses praticais tais violências na arrogância da loucura. Assim dizendo, saiu da bem construída sala de banquetes e foi ter a casa de Pireu, que com gentileza o acolheu. Mas os pretendentes olhavam uns para os outros e tentavam provocar Telêmaco, fazendo troça daquele que convidara. Assim lhe dizia um dos jovens insolentes: Telêmaco, ninguém aqui tem mais azar do que tu com os hóspedes, pois tens para aqui este mendigo imundo e nojento, sempre a querer vinho e comida, que não sabe fazer nada, nem na guerra nem na paz, é somente um fardo para a terra. E o outro levantou-se e pôs-se a proferir profecias. Não, faz antes como dizemos, será mais proveitoso. Atiremos os estrangeiros para um Manau com muitos remos e mandemo-los para a Sicília, Titília, como escravos, por um bom preço. Assim falavam os pretendentes, mas ele não ligou para o que diziam, sempre com os olhos no pai, à espera do momento em que poria as mãos nos pretendentes sem vergonha. Perto deles tinha colocado o seu belo assento a filha de Icário, a sensata Penélope, e ouviu na sala as palavras de cada um. Tinham os pretendentes preparado o festim com gargalhadas, uma refeição aprazível, pois tinham sacrificado muitos animais. Mas nenhuma refeição podia ser mais desgraciosa do que aquela que uma deusa e um homem forte estavam prestes a oferecer-lhe. Mas tinham sido os pretendentes a planejar primeiro atos repugnantes. Fim do canto 20.